Vocês já imaginaram que com essa massiva presença de lideranças de outros países para o dia da posse do presidente Lula, todas reunidas naquele mesmo local, se acontecesse uma tragédia inenarrável, estou falando algo do tipo da detonação de um artefato de destruição massiva, não só você eliminaria Lula, mas várias lideranças de países não alinhados aos Estados Unidos, de uma só vez seriam mortos, uma série de inimigos dos norte-americanos, e o melhor, quem levaria a culpa seria Bolsonaro, que sofreria um processo de caçada internacional, possivelmente ocultando os reais autores desse hipotético e monumental atentado. Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 30 de dezembro de 2022, e gostaria de iniciar esse vídeo meio que com uma digressão, antes de entrar no tema mais definitivo, né, que é uma questão de analisar o fenômeno do bolsonarismo, que está entrando numa nova fase, uma fase onde ele vai ter que se radicalizar, vai perder mais uma quantidade de apoiadores, e vai se tornar ainda mais radical, desenvolvendo e aperfeiçoando ainda mais uma mentalidade de seita extremamente fechada. Mas primeiro eu gostaria de citar uma coisa que sempre me acompanhou, o meu modo de ser e perceber as coisas, que geralmente sempre foi distinto da maioria das outras pessoas no que se refere àquelas ideias assim um tanto místicas de achar que o seu pensamento, de algum modo ou de outro, influencia na realidade, gerando expectativas, né? É porque é muito comum as pessoas terem aquela noção de que você pensar determinadas coisas muito ruins atrai o acontecimento. Então, existem possibilidades extremamente desagradáveis que elas não gostam nem de cogitar por nenhum momento, como se isso ajudasse a materializá-las. E curiosamente, a minha experiência sempre mostrou o exato contrário. Eu pensar em determinada possibilidade extremamente desagradável, por mais, às vezes, coisas completamente horrendas mesmo, na minha percepção parece que tem o condão de afastá-las. É como se fosse assim uma imunização, porque tudo que me aconteceu de ruim na minha vida até hoje sempre foi coisas as quais eu não considerei de nenhum modo similar. Claro, é evidente que eu sempre achei que eu sempre soube, né, que os meus pais, por exemplo, iam falecer. Mas o modo como eles faleceram foi uma coisa que eu nunca previ. Eu tinha pensado coisas piores, acidentes, coisas mais drásticas, mas assim, o modo como se deu. E isso perpassa toda a minha vida. Inclusive até os falecimentos de outras pessoas conhecidas, assim, sempre me surpreenderam. Então, às vezes eu penso que é o contrário. Sabe aquela situação onde alguns especialistas em segurança até dão essa dica, né? Se você estiver desconfiado em determinada situação, que você vai ser assaltado em determinado local, o simples fato de você olhar do possível suspeito e manifestar claramente que você está atento à presença dele pode diminuir a possibilidade dele avançar. Por quê? Porque ele sente que ele perde o elemento de surpresa. Ele estava indo na sua direção, de repente você está atento à presença dele, você de repente já toma uma medida um pouco mais defensiva, como andar um pouco mais rápido, ou de repente pegando um celular, ou enfiando a mão num bolso. Isso tem sim uma certa eficácia em intimidar possíveis ameaças, né? Por analogia, se eu levar a sério, né, essa possibilidade de nós influenciarmos a realidade de alguma forma, a minha impressão é que você pensar nela, prevê-la, e até mesmo traçar já alguns planos para lidar com ela, faz com que ela parece que diminua a possibilidade de ocorrer. Isso é um motivo pelo qual às vezes eu gosto de fazer previsões um pouco mais drásticas, porque eu até acho que eu ajudo a mantê-las afastadas, até porque literalmente isso ocorre. Por exemplo, se uma série de pessoas aqui na internet começa a falar de uma possibilidade que pode se consumar, evidentemente aquelas pessoas que estão trabalhando naquela possibilidade já ficam mais preocupadas, porque percebem que tem pessoas antevendo aquela situação, né? E todo e qualquer tipo de evento drástico que é pegar de surpresa. Bom, então o que eu acabei de mencionar foi uma delas. Eu não pretendo ir nessa posse do presidente Lula.
porque, entre outros fatores, eu não vejo muita necessidade dele, mas entre outros fatores eu tenho essa preocupação com a segurança, mas nem tanto com essa situação assim de segurança e de ameaça direta, que eu acho que é perfeitamente possível que aconteça, até porque o nível de segurança vai ser muito alto. Você tem delegações do mundo inteiro, tem até as forças norte-americanas ajudando, que é isso que me deixa preocupado. Então até eu acho que pode até possível que aconteça algumas coisas, mas serão escaramuças, atos locais menores. Agora, se acontecesse algo absurdamente drástico, algumas coisas que eu citei, eu tô falando da detonação de um artefato capaz de aniquilar aquele grande pedaço ali da Praça dos Três Poderes. Isso teria um estrago, seria um evento absolutamente mundial, poderia ser um estupim da mudança de eixo da realidade histórica. Mas o curioso é que isso eliminaria de uma só vez uma série de desafetos dos Estados Unidos, alguns aliados também, né? Alguns nem tão desafetos assim. E de quebra, o culpado já estaria sinalizado, porque ele se ausentou do país. Se ausentou deliberadamente e agora fugiu mesmo. Estava doido para falar disso, mas estava esperando o fato de se consumar. Sim, se consumou. Ele fugiu, fez sua live de despedida jogando a toalha e foi embora. E nisso ele dá os indícios perfeitos para que ele seja culpabilizado por qualquer coisa drástica que venha a acontecer. Isso seria uma coisa absolutamente tenebrosa, meu Deus do céu. Mas, e é sobre essa fuga, né, de Bolsonaro que nós precisamos conversar, porque pessoalmente eu acho até bom que eu tenha feito isso. Jogou mais um balde de água fria, dessa vez gelada, nos seus entusiastas, né, que estão aí rezando pelo milagre, confiando no capitão, pedindo para que ele dê a ordem, para que use sua caneta Bic e não sei o que lá, mais o cacete, e dá mais uma neutralizada nessas pretensões. Isso vai fazer alguns desanimarem. O processo de desmobilização tende a ser até mais acelerado, apesar de que, por incrível que pareça, essa atitude das Forças Armadas de ontem, que muita gente está revoltada porque eles meio que inviabilizaram o processo de desmonte das barracas, eu acho que isso pode ser benéfico, porque se esse pessoal fosse expulso desses acampamentos agora, o que eles vão fazer? Onde é que eles vão se mover? Eles vão tumultuar ainda mais, né? Era para ter desmobilizado muito antes, mas já que não disponibilizou, eu acho melhor disponibilizar depois após desmobilizar. Mas bem, então o que será agora do bolsonarismo após a fuga covarde do seu patife poltrão desavergonhado que não vale nada e que exatamente por isso arrasta uma legião de dementes que veneram uma criatura absolutamente inexistente? O que será do bolsonarismo? Não vai enfraquecer, sinto muito. Ele vai diminuir em número de adeptos, mas ele vai ficar ainda mais radical, potencialmente mais perigoso, ainda mais demente, e vai continuar nos dando muito problema, porque tem seguido aquele mecanismo básico de uma seita, não gosto muito de usar a palavra seita, porque fica a palavra um pouco preconceituosa, né? Seita literalmente significa sectar, uma separação, né? De qualquer coisa, qualquer doutrina que se separe da sua ortodoxia original para gerar uma outra, é uma seita. O cristianismo já foi uma espécie de, durante um determinado momento, foi uma espécie de seita de origem judaica. Mas, bom, o fato é que há aquele pessoal está chamando de mentalidade de seita, é real, isso é fato. É uma coisa que eu até comentei pouco, né? Eu analisei o bolsonarismo como uma psicopatologia e fez uma análise até mais detalhada sobre como funciona o processo de degeneração mental, mas eu toquei pouco neste assunto a respeito dessa sua mentalidade messiânica mais direta, que é o que vai se intensificar agora. Por quê? Porque com a fuga do indivíduo, já tem vários indivíduos, seus seguidores, que já estavam falando antes que na verdade ele não está fugindo, ele está se preparando para uma retirada estratégica, para elaborar um plano, porque é um retiro estratégico, né, fora do país, e vai surgir aquela mentalidade de sebastianismo, sabe, aquele tipo de doutrina escatológica, milenarista de um sujeito que vai retornar em algum momento para nos salvar. Se ele desaparecer, isso só vai intensificar.
Se ele ficar assim, soltando mensagenzinha no Twitter, se manifestando, isso neutraliza um pouco. Mas se ele sumir mesmo, o pessoal ter dificuldade até de localizar um indivíduo, isso vai explodir, esse messianismo agora. Ao mesmo tempo que reduz a quantidade dos seus seguidores. Eu abordei, embora menos do que deveria nesse canal, mas já abordei ao longo da vida a temática do milenarismo. O que é o milenarismo? É o chamado também de quiliasmo, relativo quile de milho, né? É aquela ideia de que está chegando um determinado momento histórico absolutamente decisivo, que as coisas todas vão acontecer no sentido tanto mais transcendente, né? Um retorno, como o próprio segundo advento de Cristo, claro. Uma nova era, um fenômeno apocalíptico, uma grande revelação. E houve muitas seitas e doutrinas milenaristas ao longo da história, algumas expressivas. O próprio caso de Canudos no Brasil, a revolta do Contestado também no Sul, são exemplos de quiliasmos nesse sentido. E eventos menores também, como por exemplo o Heaven's Gate, né? Aquele tal do David Koresh lá no Texas, aquele cara que se intitulava o Novo Messias. Jim Jones, né? Pessoal suicídios em massa, ou às vezes esses movimentos dramáticos de pessoas que acreditam que estão vivendo um grande evento, uma grande luta do bem contra o mal, essencialmente maniqueísta, não tenho a menor dúvida. E o bolsonarismo segue para intensificar pelo menos núcleos desse pensamento a partir de agora. Uma tendência natural da dinâmica desses movimentos extremamente fechados, né, é que à medida que eles vão diminuindo em números, eles vão aumentando em radicalização. Um fenômeno perfeitamente espontâneo que ocorre com quase tudo. Porque à medida que os que vão sair são evidentemente mais moderados, né, porque vão desiludindo, e os que vão ficando são os mais aferrados àquela crença, né? Ou seja, os bolsonaristas que restaram são os mais radicais, e a tendência tende a se agravar. E não só ficam apenas os mais radicais, mas alguns que nem eram tão radicais antes se radicalizam para que consigam se manter naquela doutrina. Então a tendência é ir se fechando cada vez mais, se radicalizando cada vez mais. Existe um limiar a partir do qual é até preferível que o movimento não diminua mais muito, porque ele vai passar por esse momento de intensificação do seu radicalismo, capaz de se tornando ainda mais perigoso, né? Pelo menos até que diminua mais, os membros vão morrendo, e ele acaba, a força dos números acaba inviabilizando qualquer tipo de ação mais drástica. Mas existe uma curva de ameaça que tende a ir crescendo à medida que ele vai diminuindo de tamanho e chegar num determinado pico, se mantendo num pico, até que depois de muito tempo começa a diminuir de fato. E nós estamos nessa fase de radicalização do bolsonarismo. Nós vimos isso abertamente, nós vimos que ele foi ficando mais violento à medida que essa situação foi se apresentando. Já tem pelo menos uns 10 casos de mortes causadas por bolsonaristas, ok? O panaca do Bolsonaro reclamando lá na live dele de que estão chamando de bolsonarista. Os descerebrados até hoje negando, até hoje inventando negócio de que é false flag, né? De que são infiltrados. Não, mas são bolsonaristas mesmo. São pessoas que acreditam na santidade do seu Messias, que estão totalmente comprometidas no combate ao comunismo. Esse tipo de demente que está matando gente aí, ou tentando matar. Isso é o resultado concreto dessa demência, dessa doença mental que se alastrou pela sociedade, e das quais é sempre bom bater nessa tecla. O senhor Jair Bolsonaro não é o autor disso. Ele é o ator principal, mas ele não é o roteirista nem o diretor dessa palhaçada. Isso que é inacreditável. Ele é dirigido de alguma forma. Ele resulta de algo de forças que estão além dele, forças psicossociais, algumas manipulações também, alguns processos de engenharia social, não tenho dúvida, muitas pessoas que investiram abertamente nisso, que promoveram essa manipulação, mas em grande parte ela é espontânea e caótica, organicamente caótica, surgindo de uma forma espontânea por meio das mais diversas forças psicossociais que se alavancam por aí. Isso tende a seguir muito a revelia dele. Já falei disso 2 vezes, não vou nem me repetir, né? Mas só para citar um outro vídeo onde eu abordei isso muito, naquele vídeo que tem lá o Guilherme de Pádua na capa, né? Sobre o messianismo, bolsonarismo, essas coisas, conversão, dinâmica de conversão. Aqui vamos ficar um pouco mais nessa dimensão mais central, dramática, escatológica desse messianismo político, que tende a se intensificar agora, porque já se nota
Ao mesmo tempo que se vê essa desilusão generalizada das pessoas que esperaram aí no quartel 2 meses e para no final não dar em nada, porque não teve a ordem, não teve a canetada, não teve a convocação, não teve a GLO, não teve o artigo 142, essa banda de boçalidade. Mas apesar desse desânimo, já tem esses outros que estão com esse discurso, que é apenas mais uma fase, que continuam confiando no capitão. O canalha asqueroso do Flávio Bolsonaro, que acho que já fugiu também, publicou um vídeo aí, acho que ontem, a gente confia no capitão, que ele sabe sacrificar, ele ama essa nação, essa palhaçada toda. E essa mentalidade messiânica de que o sujeito, comparando o sujeito até mesmo a Jesus Cristo, falando literalmente, a gente dizendo isso, está intensificando. Tem gente dizendo que ele tomou uma facada por nós, um indivíduo que sofreu por nós. Discursos parodiando Jesus Cristo em cima dessa... Fica imaginando o tanto que essa porcaria desse sobrenome dele não tem também um efeito inconsciente, por mais ridículo, porque é absolutamente ridículo alguém levar a sério, né, esse nome como uma definição de alguma coisa que ele remete, mas parece que isso acontece. Parece que algumas pessoas realmente acreditam ou se deixam levar, provavelmente de forma inconsciente, pela palavra Messias, como se isso tivesse alguma correlação direta com o que quer que seja, né? Mas sim, acontece. E o sumiço dele agora vai intensificar nessas pessoas, nesses núcleos, nessas noções, mesmo que esses acampamentos se desmobilizem, mesmo que aconteça uma série de deteriorações agora, de prisões, de soluções do movimento, cada vez mais enfraquecido a nível prático. E apesar de menor, se torna mais perigoso em outros sentidos, especialmente. Por quê? Vamos retomar alguns paralelismos, né, com casos como o próprio David Koresh, né? David Koresh foi um autodeclarado messias lá nos Estados Unidos, né, que envolveu aquele massacre na cidade de Waco, do Texas. Ele, curiosamente, morreu com 33 anos. Ele se intitulava uma espécie de Cristo reencarnado e liderou uma seita que se isolou em um determinado local lá, praticando uma série de iniquidades. Houve muita briga ele lá com outros, com seitas das seitas deles, né, com derivações, muita acusação de assassinato. E ele dispunha sexualmente de todas as meninas jovens assim, da comunidade. Ele impunha a monogamia para todos os outros, para ele não, né, que ele era, afinal ele era o divino, né, então podia usufruir sexualmente de todas as meninas mais jovens possíveis, né. E uma série de situações lá, só sei que acabou, em determinado momento foi degringolando e acabou que gerou um cerco. Algumas pessoas que fugiam e pediam socorro, algumas denúncias de ter irregularidades lá dentro, de ter armas, essas coisas todas. Acabou gerando um cerco de acho que 50 dias, que resultou no massacre, no tiroteio. Eles estavam armados até os dentes. É um desses movimentos, né, que está esperando uma espécie de batalha final, um Armagedon. Então eles vão se mobilizando no sentido de vencer essa batalha final, né, de lutar essa batalha final, mesmo que eles morram, porque acreditam que morrendo eles vão reencarnar, ou vão ser levados para o céu, vão ser arrebatados, qualquer coisa nesse sentido. Pega o exemplo do Jim Jones, né, que foi aqui na América do Sul. Ele fez um centro espiritual lá, que levou a um suicídio em massa de pessoas que acreditavam que morrendo iam transcender para algum fenômeno, mais de centenas de pessoas mortas. Eu pego Heaven's Gate, foi basicamente a mesma coisa, né? Tem gente até que confunde, mas Heaven's Gate é bem mais recente. E você tem uma série de exemplos de situações assim, dessas seitas fanáticas, que as pessoas se fecham e esperam sinais divinos e acreditam num indivíduo lá muito supostamente iluminado. Tudo bem, esses paralelismos com o bolsonarismo podem ser válidos, mas tem uma diferença absurdamente crucial. Todos esses líderes dessas seitas eram sujeitos extremamente competentes na arte de manipular os outros, tinham uma inegável coragem, para realmente, provavelmente acreditavam no que eles pregavam, e eles de fato encabeçavam aquela situação ali. E Bolsonaro evidentemente é um covarde, é um incompetente. O mito foi criado à revelia dele. Claro que se fazem isso, te dão de presente uma mitomania sobre a sua pessoa, você não vai utilizar?
e ele utilizou, especialmente a família dele, os filhos dele. Só que ele não, nem de longe não corresponde aos elementos que foram criados do mito em torno dele. Claro que ele vai pegar, fazer algumas correspondências, vai ter algumas tiradas, vai poder falar, ou seja, falar é fácil, mas em termos de ação ele é absolutamente incapaz de fazer nada. Esse sujeito jamais arriscaria a vida em prol de alguma coisa. Então tem esse distanciamento, porque se ele tivesse a coragem, se ele tivesse a disposição, você acha que ele não conseguia ir ali naqueles QGs, levar lá uma unidade de apoiadores, todo mundo armado até o dente? Você acha que não mobilizaria fácil 10, 20, 30, 50 mil pessoas e promoveria uma pequena guerra civil? Ele conseguiria fazer isso, ele tem seguidores para isso. Promoveria um massacre, sim, se ele quisesse. Por sorte, ele não é assim. Mas o mito que foi construído em torno dele acredita nisso até agora. O sujeito está fugindo, acabou de vazar e tem gente dizendo que para se confiar no capitão, que ele sabe que faz, que ele está fazendo tudo isso por nós, porque ele tem gente acreditando nisso. É uma sorte até que tem essa dissociação tão significativa entre a imagem que se construiu em torno desse sujeito e a sua realidade psicológica, o que é até um indício de que sugere uma manipulação maior, de uma engenharia maior, porque faria bastante sentido que essa engenharia tivesse essa fórmula para evitar criar um perigo real. Porque se ele fizesse isso com um sujeito que realmente fosse capaz de encarnar isso, esse sujeito seria um perigo para qualquer pessoa, inclusive até mesmo para aqueles manipuladores que fizeram isso. Ele poderia facilmente se voltar contra eles. Por sorte ele não é assim, por sorte ele não fugiu, um covarde fugiu. Eu acho que essa fuga dele agora, apesar de tudo isso que eu estou dizendo, é o melhor cenário, porque se ele ficar aqui ele vai acabar sendo preso, ele tem que ser preso mesmo, mas ele ser preso, por mais que ele mereça, no sentido do fomento dessa seita, é problemático, porque ele ser preso, esse martírio, né, vai gerar comoção ainda maior. O pessoal vai acampar na frente do presídio lá e vai fortalecer ainda mais essa mitomania. A pior coisa que poderia acontecer seria ele morrer, especialmente de uma forma assim, mais emblemática, ser assassinado. Aí lascou, se fizesse isso, aí esses passos gradativos que estão indo na direção de uma mitomania seriam dados de uma vez só. A gente estaria com um problema sério nos próximos dias. Nós teríamos revoltas, atentados diversificados, ainda podemos ter, né? Sabemos que essa posse é extremamente problemática, mas ainda tem um certo grau de periculosidade que nele não foi atingido, que seria atingido por uma morte dele. E em contrapartida, qual que é o melhor cenário? Eu acho que o melhor cenário nesse momento é ele sair mesmo, ele se ausentar. Não é um cenário bom, porque vai ter esse problema, vai fomentar dessa forma, mas ainda assim é melhor do que ele ficar por aqui e ser preso. O que seria melhor ainda? O cenário perfeito seria ele mesmo começar a investir abertamente na desconstrução do próprio mito. Ele poderia fazer isso. Eu até fico imaginando se não seria uma troca boa para o Brasil de fazer um acordo ao Bolsonaro. Você tem acusação aqui para você ficar preso por 1000 anos, não tem a menor possibilidade de você escapar, vai passar o resto da vida preso. Mas a gente faz um acordo, a gente vai te liberar total de anistia para você fugir, mas você vai falar abertamente que você é um farsante, que você não vale nada, que você é corrupto, que você roubou mesmo, que você não tá nem aí, vai mandar você segurar merda, vai fazer tudo possível. Isso fosse bem feito, teria o melhor resultado possível em termos de enfraquecer esse movimento. E mesmo assim, teria muita gente que não ia aceitar, ia simplesmente achar que está sendo forçado a dizer isso e até aumentar a mitomania. Note que quando chega nesse grau de racionalidade, não há mais possibilidade de você fazer qualquer coisa. Tudo o que você fizer vai ser interpretado, se possível, favoravelmente. Se não tiver interpretação possível, eles invertem e fantasiam para criar uma interpretação positiva. Então não tem jeito, tá? Além do alcance da racionalidade. Mas por sorte, esses mais deslocados são mais restritos ainda. Claro, se fosse mais reduzido ainda, essa última unidade, esse último núcleo, seria absolutamente mais alucinado, em alguns aspectos mais perigoso, mas ia reduzir tanto que sua capacidade cognitiva é tão comprometida que eles perdem até a capacidade de agir de uma forma mais assertiva. O fato é que o bolsonarismo já tem disponibilizado toda uma estrutura de fanáticos, um exército de fanáticos
prontos para agir em nome de uma crença delirante, de uma crença pérfida, porque há muito tempo já perdeu qualquer noção de senso de justiça, de moralidade, de decência. Quando chega nesse nível, o sujeito está disposto a fazer qualquer coisa em nome da crença, em nome de Deus, em nome do bem, para fazer qualquer atrocidade. Ele promove ato terrorista, mata gente, atira gente e acha que está falando em nome de Deus, está agindo em nome do bem. Esses casos que eu citei, esse nível de loucura, que é o estágio mais grave da degeneração espiritual e moral generalizada, porque por pior que seja um psicopata serial, um assassino em massa normal, coisa assim, que ele pelo menos não acha que está fazendo aquilo em nome do bem maior, esses acham. E o pior, não sou capaz nem de vislumbrar, nem de articular, nem de dizer qual seria esse bem maior. Esses são os piores. E existe gente aí à disposição de Bolsonaro pronto para matar e morrer por ele, com essa mentalidade insana. Sim, vamos sempre pontuar. Não são todos, eu digo até que esses casos não são nem a maioria, mas eles convivem com um gradiente onde os mais moderados servem para, de uma certa forma, potencializar isso, porque eles dão alguma legitimidade. Porque você vai apontar, você apontará 10 mil absolutos insanos, pessoas capazes de praticar as atrocidades mais horrendas em nome dele. Tudo bem, é uma minoria de 10 mil, mas tem uns 100 mil que não vão tão longe, mas vão dar algum suporte. Tem 1 milhão que não seria capaz de fazer isso, mas tem um gradiente que estão no mesmo grupo, e tem 10 milhões que são mais moderados ainda. O fato é que os moderados, aquele gradiente de pessoas menos radicalizados, no fundo, são os que garantem a legitimidade e que permitem que esses mais radicais existem. Quando você vai eliminando esses mais moderados, a única forma desses radicais persistirem é se radicalizarem ainda mais. E é uma sorte que esse sujeito e todos os outros membros da família dele são absolutos canalhas, desprezíveis, criaturas desprovidas de qualquer tipo de qualidade moral. E exatamente por isso foram elencados ao status de suprema de virtudes. É inacreditável a inversão, a brutal inversão de valores. Pegaram o que há de pior na história política desse país, o que há de mais baixo, mais mesquinho, mais desprezível, e elevaram ao status máximo de santidade. E essa inversão demanda uma reflexão mais profunda, porque ela não é ocasional, ela não é pontual. De uma certa forma, isso é meio que necessário. Porque se o indivíduo tivesse muitas virtudes reais que estão se colocando, ele teria um contato com a realidade, e esse contato com a realidade te obriga a penetrar um pouco mais no senso de real. Ou seja, as virtudes reais, aquelas que efetivamente a pessoa manifesta e que são reconhecidas, são uma âncora que te traz de volta para a realidade. E se isso te traz de volta em algum nível, você é forçado a contemplar e aceitar algum grau de realidade. E isso vai diminuir a mitomania. Por isso, quanto menos contato tiver com a realidade, melhor. Por isso, quanto menos virtudes reais o sujeito tiver, a partir de um certo ponto, claro, melhor. Ele tem lá suas virtudes iniciais que permitiram atrelar e associar o mito a ele, mas uma vez que isso está estabelecido, até essas originais você pode perder. Como grande parte perdeu, né? Com um discurso de maior moderação. Eu sempre gosto de lembrar que foi a partir daquela reunião ministerial que Bolsonaro começou a falar em democracia, em defesa da democracia, em defesa das coisas da instituição. Não era assim o discurso bolsonarista antes, era um discurso de ruptura, era um discurso de implementação de ditadura. Aí quando aconteceu isso, ele começou a falar em defesa da democracia, e a boiada, absolutamente incapaz de perceber qualquer coisa nesse sentido, vai atrás, né? O que não praticando a maior sorte de contradição possível, né? Não se espera. Tem aquele princípio lógico que diz que de uma contradição deriva qualquer coisa. Se você parte de uma contradição inicial, qualquer doideira você pode inserir, porque não existe conexão lógica entre os pontos. Então, daí que o sujeito defenda fechamento do Congresso, do STF, com Bolsonaro no poder, entronizado como imperador pela eternidade e chame isso de democracia, não tem contradição nenhuma na cabeça deles. É o estado normal de operação mental desses indivíduos. Mas o fato é que essas criaturas estão aí prontas para serem utilizadas. Como eu coloquei há muito tempo atrás, minha resposta, algum visitante do meu site dizia: quem dera que uma legião de idiotas permanecesse sempre uma legião de idiotas. Não, seria ótimo. Não, mas eles estão sempre prontos para serem transformados num exército de fanáticos.
que é exatamente esse o caso. A nossa sorte é que, graças a Deus, a liderança mais destacada é um absoluto incapaz de fazer qualquer coisa para o bem e para o mal. Nesse ponto vamos até conceder pelas, isso é uma das coisas boas que ele tem, é não mergulhar, ele próprio não mergulhar muito fundo na própria mitomania, o que nos poupa de uma tragédia incomensuravelmente maior. Mas a mensagem que eu quero passar é que sim, o bolsonarismo agora vai remodular, vai entrar numa nova fase. Esse teve essa fase da construção, do apogeu, da época em que ele foi assim, teve na presidência, e veio essa fase da promessa de ruptura, que já tem mais de 2 anos e foi sempre ameaçando, dizendo que vai dar o golpe, vai não sei o que lá, e nunca se concretizou, e teve esse momento alto, essa preparação para esse Armagedon, com esse pessoal aí nos quartéis. E agora, com esse movimento, essa fase tende a diminuir. Não, agora a fase não é mais... Se a materialização da promessa não se dá mais a nível material, ou ela esvazia pelo choque de realidade, ou ela começa a ficar cada vez mais descolada da realidade. Não vai ter mais um golpe com o Bolsonaro no poder, não vai ter mais a intervenção militar. Então a gente só pode esperar Deus, né? Então a mitomania vai aumentando, sabe? E a gente não é muito claro exatamente o que vai acontecer, porque tem possíveis desdobramentos aí pela frente. Mas o fato é que não se esperem que o bolsonarismo enfraqueça. Ele vai continuar atormentando, lesando, corrompendo, ajudando a dilapidar esse país. Até porque a essa altura ele é extremamente útil para o Império Anglófono, né, que são os grandes manipuladores. A ponta de lança dentro do Brasil para desestabilizar o país já está dada. A qualquer momento eles podem usar isso para ferrar com o presidente, com a nova presidência. A qualquer momento eles podem utilizar essa ameaça de uma forma bastante efetiva para buscar a manutenção, a maximização de seus próprios interesses via a tentativa da reinstituição da bipolaridade e tentar manter ainda a hegemonia parcial do Império Norte-Americano. Então, e nós não vamos nos livrar dessa desgraça tão cedo. Vai aparecer sujeitos aí elevando, subindo ainda mais o discurso de que foi o melhor presidente de todos os tempos. Daqui a pouco vamos estar falando o melhor presidente do mundo, da história, divinizando a criatura grotesca. E a essa altura, quando ele desaparecendo e sumindo totalmente, aí você não tem mais nenhum elemento de contraste com a realidade. Tudo vai ser interpretado por esse pessoal mais radical de forma absolutamente invertida, intensificando cada vez mais o delírio. Essa é a triste realidade que nós temos pela frente do bolsonarismo, ainda que em efeitos práticos mais diretos ele possa vir a ser neutralizado, ser enfraquecido nos próximos meses. Bom, eu não vou ter mais vídeos esse ano, né? Espero publicar esse agora dia 30 mesmo. Até fugir um pouco do meu planejamento original. Aqueles que acham que tem muito tempo que eu não publico vídeo, porque o último vídeo anterior já tem acho que 9 dias aí na time. Dê uma olhadinha aqui na aba da comunidade ao vivo, né? Porque tem 2 lives bem mais recentes. E é isso. Feliz Natal atrasado, para quem pegou. Mas feliz ano novo, feliz 2023, que lamento dizer, não vai ser um ano bom também não. Obrigado por sua atenção. Assim, eu sou Marcos Valério XR no dia 30 de dezembro de 2022.